Gente, uma boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos à disciplina de filosofia. Eu acredito que vocês estejam visualizando aí esse mapa amarelo aí, essa capa amarela, correto? Acho que está todo mundo visualizando, né? Então, sejam Sim. bem-vindos, né? A gente teve 2 encontros lá no início do ano, para quem não se recorda ou para quem eventualmente faltou na aula, o meu nome é Marcos, né? Marcos Spies. Aqui já está o meu endereço de e-mail, vocês podem ficar aí à vontade para, se precisar, utilizar ele para se comunicar comigo, ou então me chamar no chat lá do Moodle, ou então mandar o WhatsApp. Eu acho que alguns de vocês já têm o meu WhatsApp, então fiquem muito à vontade aí para entrar em contato comigo nessa nossa disciplina. Eu não sei como é que foi a experiência de vocês, né, nesse formato de ciclos, depois a gente pode até conversar um pouco, mas a ideia aqui é que seja o mais agradável possível para todo mundo. O que a gente vai fazer na aula de hoje, pessoal, basicamente são 2 coisas. Uma coisa vai ser um pouquinho mais rápida, que eu vou dar algumas orientações para vocês de como vai funcionar a disciplina. Por que vai ser mais rápido? Eu não vi se vocês já entraram no Moodle, mas eu acabei gravando um videozinho e postei esse vídeo lá no YouTube com orientações mais detalhadas. Então, depois, se vocês entrarem lá no Moodle de vocês, deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Ó, então, se vocês conseguirem entrar no Moodle de vocês, deixa eu só compartilhar uma janela inteira. Acho que é isso aqui. Só um minutinho. Agora vocês estão visualizando o Moodle, né? Então, se vocês entrarem, Sim. então, se vocês entrarem aqui no Moodle de vocês, vou pegar aqui o exemplo da turma de edificações, mas as 3 salas estão iguais. Aqui dentro do Moodle de vocês, eu já deixei a disciplina planejada, tá o plano de ensino de vocês que eu tinha apresentado lá no início do ano. Tem o plano de atividades remotas que eu já vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Orientações, né, sobre frequência, avaliação e cronograma. E aqui eu fiz um vídeo explicativo que, se vocês clicarem, vocês vão ser direcionados lá para o canal do YouTube, onde eu estou postando as minhas aulas. Eu estou preferindo postar, né, essas orientações, as aulas e as gravações desses vídeos aqui no YouTube, porque facilita para vocês, né, não precisar ficar baixando, né, ou entrando às vezes no Moodle só para ter que assistir uma aula ou ter que pegar alguma informação. Às vezes, compartilhando aí apenas o link, você já consegue acessar essas orientações. Então, aqui nesse vídeo, 10 minutinhos, vocês vão ter todas as orientações da nossa disciplina, por isso que eu vou passar hoje um pouquinho de uma forma mais rápida. Aqui tem a bibliografia básica que a gente vai utilizar nesse primeiro bimestre, né, ou nesses primeiros 5 encontros. E aqui eu já dividi a sala para vocês, né, cada sala aqui, cada aula, né, correspondente ao seu dia, o link para entrar na sala, né, e aqui, né, digamos que alguém falte na disciplina, que alguém não conseguiu assistir a aula síncrona, basta vir aqui na aula que não assistiu, assistir a gravação da aula, fazer um pequeno resumo e postar aqui dentro dessa atividade para a gente fazer a reposição de frequência. Então, a frequência, né, como que ela vai acontecer? Eu separei aqui para vocês, né, a frequência ela vai se dar basicamente de 2 formas. Né? Nas aulas em que a gente está aqui ao vivo, a gente vai usar, eu estou utilizando o relatório do Google Attendance, então eu faço aqui automaticamente, né? Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, eu consigo fazer automaticamente baixar uma lista de todo mundo que está logado aqui na sala. Então, isso me facilita bastante. Além dessa frequência,
eu vou utilizar uma atividade com vocês toda a aula, e a aula de hoje ela vai servir mais para um teste, então fiquem um pouquinho ligados, assim que a gente vai meio que fazer um test drive aí, ver se vai funcionar. Além dessa frequência que é pelo Google Attendance, eu vou utilizar o Google Forms, onde eu vou passar um link do Google Forms. Vocês vão preencher o nome de vocês, preencher o e-mail de vocês, que vocês geralmente utilizam para entrar na sala, e vão responder questões também dentro desse Google Forms. Essas questões elas vão valer tanto para a frequência quanto para a nota, né? Quanto para a nota bimestral, e já eu vou explicar a entrega aí das atividades valendo nota. Uma segunda questão de frequência é em relação às aulas assíncronas. Para cada aula síncrona, para cada aula ao vivo que a gente tem, por exemplo, agora, eu vou deixar postada no Moodle uma atividade para vocês. Daí vocês vão ficar assim, nossa, professor, mas vai ser muita atividade, não sei o que, é muita lista que vocês já têm, etc. Eu já estou ciente disso, eu sei que tem professores que às vezes estão exagerando nas atividades. Nas minhas atividades vai ser algo bem simples, extremamente simples mesmo. É mais para deixar registro, porque o que mais me interessa são as aulas ao vivo. Então, as atividades assíncronas, né, essa entrega de atividades lá no Moodle, vai ser algo bem, bem pequeno mesmo. Um comentário que você vai ter que fazer ali de 3 linhas, trazer uma reportagem, uma foto, enfim, a gente vai pensar em umas atividades que sejam algo bem simples de se fazer, que tenha a ver com o nosso conteúdo e que não sobrecarregue vocês nesse momento, né, das atividades aí, né, remotas, né? Eu não vou ficar passando aí para vocês textos para ficar lendo, fazer resenha, fazer resumo. Eu sei que é muita atividade, vocês vão acabar se estressando, cansando e vai ter pouco proveito. Então eu prefiro que a gente aproveite mais esse momento aqui ao vivo, e daí lá na frequência, né, das atividades assíncronas, não deixem de fazer, mas é mais para a gente fazer assim, um registro, ficar institucionalizado, dizer, ó, também teve as atividades assíncronas e está valendo as horas lá também. Né? A minha ideia é um pouco mais por esse motivo, tranquilo? Então a frequência, elas são dessas duas formas: participar aqui na aula ao vivo, né, logar com o e-mail de vocês e responder o questionário. Depois vocês já vão entender como é que vai funcionar o questionário, nem vou me deter nisso agora, mas o questionário vai ser bem de boa, bem simples mesmo. E nas atividades assíncronas, vocês vão ver que para cada, como se diz, a aula vinculada lá no Moodle, vai ter uma pequena atividade que vocês vão poder responder aí até o final do nosso módulo, que vai ser dia 18, ou então até a gente pode combinar até ali pelo dia 25, que é um tempo que eu ainda consiga voltar e ver se todo mundo participou e respondeu as atividades. Tranquilo, gente? Sim. Beleza, então. Às vezes eu paro aqui para tomar um pouquinho de água, né? Porque senão a gente fica falando demais e dá sede. Vamos lá. As avaliações. As avaliações de vocês, gente, eu vou fazer de 3 formas, né? Pelo Google Forms, então toda a aula vão ser... Então a gente vai ter 5 encontros, né? São 5 aulas que a gente tem, 5 encontros. Em cada encontro eu vou trazer esse esquema do Google Forms. Né? Hoje vai ser o nosso primeiro, vamos ver como é que vai funcionar, eu acho que vai dar certo, mas então toda a aula vocês vão receber um link desse formulário do Google, colocar o nome de vocês, e ao longo das minhas exposições, ao longo da aula, vão aparecer algumas perguntas, né? E daí vocês vão ter que responder essa pergunta, né? Perguntas de múltipla escolha, A, B, C ou D. Né? E daí vocês respondem a pergunta. No final da aula, a gente vai fazer uma espécie de revisão do conteúdo, que vai ser corrigindo essas perguntas. Né? São, por exemplo, na aula de hoje, vão ser 5 questões. Cada questão, se você responder as 5 questões, você já ganhou 5 pontos, né, pela participação. Beleza? Então, assim, são 5 questões, você já ganhou 5 pontos pela participação. Se você acertar as 5 questões, além de respondeu e acertou, você ganha mais 5 questões, ou seja, fechou com 10 pontos.
nós vamos ter isso em todas as aulas, nos 5 encontros. Né? Então, daí lá no final você vai pegar a sua nota desses formulários, né? Digamos que você tirou 10 em tudo, acertou todas as respostas, você vai ganhar 10 nessa nota aqui do Google Forms, que ela vai valer 30% da nota, beleza? Nas atividades assíncronas, que são aquelas atividades lá do Moodle, que vai ser, por exemplo, participar de um fórum, trazer uma notícia, fazer um pequeno comentário, ela também, você concluindo ela, né, fazendo ela, eu vou avaliar, óbvio, né, vou ver se você tem a ver, se você atingiu o objetivo proposto na atividade, e como eu disse, a atividade vai ser super simples. Digamos que você foi super bem, atingiu o objetivo, você ganha mais 30% da nota. Então vão ser 5 atividades lá. Né? Digamos que a primeira era para trazer uma notícia, você trouxe a notícia referente ao tema. A segunda era para postar alguma coisa no fórum, você conseguiu e atingiu o tema, mas né, você vai fazer a média dessas atividades, mais 30%. E no final, a gente vai ter uma atividade que eu estou chamando de atividade interdisciplinar, que eu vou ver se eu faço ainda com algum outro professor, não sei se com a Renata ou com a Eleusa, enfim, eu vou ver ainda conforme a gente faz isso, ou então a gente faz sozinho aqui na nossa própria disciplina. Essa atividade, ela vai ser uma atividade que vai valer 4 aulas, né, 4 aulas assíncronas, e essa aqui vocês vão poder me entregar até o dia 25. A princípio, eu tinha pensado num texto, para vocês fazerem um texto, mas eu já estou tentando mudar de ideia e eu vou tentar pensar em alguma coisa mais criativa e mais flexível para vocês. Provavelmente, até o início da semana que vem, ou no sábado, ou no início da semana que vem, eu já passo aí qual que é a atividade que vai valer 40% da nota. Então, 30% são os formulários aqui dentro das nossas aulas. Faltou da aula, você posta lá o resumo da aula, que ela também vai valer a nota desses 30%. 30% é as atividades dentro do Moodle e 40% é essa atividade interdisciplinar, que daí a gente vai combinar ainda se faz em dupla, em trio, se vai ser texto, se vai ser vídeo, um podcast, enfim, a gente vai, se vai ser uma entrevista, enfim, a gente vai conversar aqui e ver o que fica mais tranquilo para vocês, beleza? Então essas seriam as nossas avaliações. O nosso cronograma está aqui, né, só para vocês entenderem, né, o que a gente vai ter nesse bimestre. Na aula de hoje, nessa primeira aula, eu vou apresentar aí, a gente tem um plano de atividades, né, o que eu estou tentando recapitular, né, com vocês, e a gente vai recapitular o conteúdo que a gente viu lá na primeira semana de aula, né, que são alguns, na verdade, sim, eu vou recapitular um pouco do conteúdo, foi aquilo que a gente já viu, e por que eu vou fazer isso? Porque daí o que mais me interessa aqui é a gente fazer lá o esquema do Google Formulário para ver se vai funcionar, ver se vai dar certo. Então, né, a ideia é pegar de volta, né, ver o que a gente estuda aqui em Filosofia 2 e ver se funciona essa metodologia do formulário. Na aula de sábado, a gente vai se deter nesses 3 conceitos, que é de ética, moral, mas principalmente de conduta humana. Na aula da semana que vem, no dia 15, a gente vai trabalhar com o tema de responsabilidade moral, e daí aqui a gente vai entrar em temas como, por exemplo, sobre liberdade, sobre determinismo, consequencialismo, né, quem que pode ser responsabilizado moralmente, etc. E daí no dia 17 e no dia 18, a gente vai ter 2 aulas para falar de uma perspectiva ética, que é o utilitarismo. Né? A gente tem várias perspectivas dentro da filosofia, né? A gente tem liberalismo, tem utilitarismo, nós temos o formalismo kantiano, enfim, nós temos, né, inúmeras teorias éticas, né, a ética das virtudes, éticas cristãs, e então a gente vai pegar de início essa corrente que é o utilitarismo, porque ela tem mais a ver com o nosso cotidiano, ela parece que dialoga mais com a nossa realidade, é mais fácil, de certa forma, a gente compreender ela e dar sentido para aquilo que a gente estuda. Finalizou isso aqui, provavelmente dia 15 no máximo eu já vou passar essa atividade do estudo de caso para vocês, e de vocês têm aqui até o dia 25 para postar essa atividade lá no Moodle.
né? Então, nós terminamos a aula dia 18, mas vocês ainda aí têm um tempinho ainda para fazer essa última atividade. Então, esse seria o nosso cronograma desse primeiro ciclo. Vocês veem que é bastante rápido, né? Então, assim, é dia 10, 12, 15, 17, 18. Então, aí nós temos o que? Menos de 10 dias para a gente finalizar o bimestre. Então, é importante que vocês não faltem da aula, porque, né, se faltando da aula, vocês vão perder, digamos, o fio da meada, né? Perde aí qual que é o raciocínio que a gente vai fazer nessa trajetória. Tranquilo, gente? Alguma dúvida em relação às avaliações, ou à frequência, ou ao cronograma? Não. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me interromper, podem me chamar aí no áudio ou no chat, eu consigo acompanhar, né? E daí vocês vão me interrompendo. Então eu vou tirar esse aqui da tela, esse plano, né? Vou trazer aqui o nosso tema mesmo, então, da aula de hoje. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida ou esquecerem do que eu falei, isso aqui vai ficar gravado depois lá no Moodle, ou então entra lá naquele link que eu falei que vai lá para o meu canal, lá vai estar o videozinho explicando tudo de novo, isso que eu falei, de uma forma mais detalhada. Então pode entrar lá, né, pode rever, eu separei lá dentro do canal, né, deixa eu ver se está aberto aqui ainda o canal. Eu até separei aqui para facilitar para vocês o vídeo como é que vocês podem me contatar através deste e-mail. A ementa da nossa disciplina, ela está dividida basicamente. Eu até dividi o vídeo, tá travando aqui minha conexão, as partes. Ó, aqui, se vocês clicarem em mais, aqui o vídeo eu até dividi para facilitar para vocês ir direto nos minutos que tem lá, né? Eu não lembro como que é a frequência. Você vai aqui, você já consegue achar dentro do vídeo onde é que eu estou falando de frequência. Eu não lembro qual que é a metodologia das aulas. Você vem aqui, né, os 4 minutos e 38, você já acha facilmente, né, essas dúvidas aí que eventualmente vocês tiverem, beleza? Então aqui vocês depois podem ficar à vontade aí para tirar essas dúvidas lá. E se mesmo assim vendo o vídeo não entendeu, né, pode me chamar e a gente explica também sem problema nenhum. Gente, então eu vou mandar para vocês. Oi? Pode fazer uma pergunta, com licença? Pode fazer. Já é para fazer o resumo dessa aula? Não, na verdade, assim, só vai fazer o resumo da aula quem faltar na aula. Ah, sim, entendi. Perfeito? Então, por exemplo, vocês que estão aqui na aula, vocês não precisam fazer o resumo. O que vocês vão fazer? Vocês vão participar da aula através do Google Formulário que eu vou enviar o link para vocês, né? Então, vocês não precisam fazer o resumo. Aquele aluno que faltou da aula, ou por exemplo, né, o Gabriel Bilio, a Yasmin, que está aqui na aula, digamos que no sábado eles não conseguiram entrar, tiveram algum compromisso e não entraram. Então já saibam que no sábado eu vou postar a aula gravada, faz um resuminho e tem até o dia 25, né, de setembro para postar o resuminho da aula. Porque daí você vai tanto sanar a tua frequência quanto aquela nota lá, a porcentagem da nota lá dos 30%. Beleza? Então quem está aqui na aula de hoje não precisa fazer o resumo da aula. Gente, só para mostrar para vocês, o formulário basicamente é isso aqui. Eu já vou mandar para vocês. Eu vou pedir que vocês coloquem o nome completo de vocês. É muito importante porque vai ser a chamada, na verdade, né? Então vocês preencham aí o nome. O e-mail que geralmente vocês acessam aqui o Google Meet. Né? Vejam aí qual que é o e-mail que vocês estão acessando o Google Meet. Selecione aqui qual que é o curso de vocês para facilitar eu fazer o lançamento lá dentro do que é acadêmico. E daí aqui vocês vão ter, olha, 1, 2, 3, 4, 5 questões, A, B, C e D. Essas questões, eu vou mandar o link agora, vocês só preencham nome, e-mail e o curso. A questão 1, deixa quieto. A gente vai começar a discutir aqui. A hora que chegar para responder a questão 1,
e eu vou falar para vocês, voltem lá no formulário e escolham qual que é a alternativa que vocês acham correto. Né? Hoje a gente vai fazer todo mundo junto, sem problemas, tá? Não importa de colar, de ver qual que é o amigo, o que o amigo está respondendo também. A ideia, na verdade, é a gente ver se vai funcionar essa metodologia. Então, né, respondeu questão 1, 2, 3 e 5. No final eu vou gerar um relatório aí com a presença e com a nota já, valendo essa nota de vocês, que vale, né, os 5 formulários vão valer os 30%. Né? Então eu já vou pegar aqui o link de vocês, o link para mandar para vocês no caso, e vou enviar aqui pelo chat. Então podem acessar aí, vejam se vocês já conseguem acessar o formulário e já podem responder o nome e o e-mail. Responda o nome correto, assim pode ser por extenso, mesmo que não seja longo, mas é para eu fazer a chamada depois de vocês lá. Caso alguém tiver alguma dificuldade de acessar o formulário, me avise, por favor. Né? Bom, ninguém se manifestou, eu estou entendendo que está todo mundo conseguindo acessar aí o formulário. Né? Qualquer coisa vocês dão um grito aí. Então vamos lá, gente. O tema da aula, né, ou melhor, recapitulando a nossa ementa e o nosso tema, assim, não é nem da aula, né, é da filosofia 2 toda, né? A gente trabalha basicamente com dois grandes temas. Eu acho que eu lembro que eu falei para vocês, são duas grandes áreas da filosofia que vocês estudam nesse segundo ano. É a área da ética e é a área... peraí, eu caí. Alguém manda de novo. Vamos ver se a gente manda o link aí pro... Tá aí. Então, assim, a gente estuda dois grandes temas na filosofia 2, que é a área da ética e a área da política, né? Se a gente for ver, pessoal, a ética e política, né, a gente pode olhar aí tanto política partidária, pode ver Lula, ver PT, ver Bolsonaro, Trump, enfim, qualquer lugar que a gente vai olhar no mundo, ética e política são duas áreas que não se separam, né? Você não tem como você fazer uma conduta política, uma ação política, sem um embasamento ético. Né? E vice-versa. Né? Você não tem como avaliar, né, ou fazer uma reflexão ética sem uma perspectiva política. Né? Eu não tenho como, por exemplo, olhar a conduta de um sujeito, né? Vamos pegar uma situação recente que ocorreu aí com aquela menina de 10 anos que fez o aborto de forma judicial. Ela teve o quê? Uma conduta. Né? Aquela conduta ela é passível de uma avaliação ética. E para eu fazer essa avaliação ética, eu tenho uma postura política por trás. Né? Então, o que acontece? Ética e política são duas áreas da filosofia que elas não se separam completamente. Né? Elas sempre estão entrelaçadas. No entanto, seja na faculdade de filosofia, seja aqui na nossa disciplina de filosofia 2, a gente acaba separando elas enquanto campo de conhecimento. Né? Apesar de elas estarem entrelaçadas, elas são dois campos de conhecimentos que a gente consegue fazer alguns estudos de forma separada. Né? No cotidiano elas estão juntas, sempre caminham juntas, só que para efeitos de estudo a gente consegue separar. Então, porventura, se alguém for fazer aí alguma faculdade de filosofia, vai perceber, né, que tem a disciplina de ética e vai ter a disciplina de filosofia política separada. Né? Então, aqui a gente vai tentar separar, estudar mais ética nesse primeiro semestre, né, nesses dois primeiros módulos, e política mais nos dois últimos módulos, porque daí depois eu já preparo vocês para discutir política lá com o Gustavo Pinto no terceiro ano, perfeito? Então aqui a gente vai se como é que se diz, vai se concentrar na relação entre ética e moral.
né, que são os dois conceitos, né, ou melhor, as duas formas de a gente, né, embasar ou avaliar uma conduta humana. Né? Então, está. Uhum. Eu fiz um pequeno erro, gente. Eu até esqueci de comentar. Eu era para ter entrado com o meu e-mail institucional para gravar dentro do Google Meet, mas daí eu estou gravando com aquele, aquele coisinha que o pessoal grava jogo aí. Mas tá gravando. Depois salve, eu vou postar a aula. Não está aparecendo aí para vocês, mas ela está gravando sim. Foi um erro que eu fiz. Na próxima os meninos aí da informática já devem saber. Eu acho que é o Windows G que eu aperto aí, que daí dá certo e grava. Mas o. Depois eu vou postar a aula aí para vocês. Mas vamos lá, então são esses dois conceitos, né? Ética e moral, né? Problematizando a conduta humana. É isso que a gente vai querer fazer, né, nesses nossos encontros, nessas nossas 5 aulas. Né? Se a gente for pegar conduta humana, pessoal, né, o que é uma conduta humana? Conduta humana é toda ação ou não ação, ou omissão que a gente fala, né? Tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, né? Isso se encaixa como uma conduta humana. Só que para ser uma conduta humana, ela tem que ser consciente, né? Eu intencionalmente preciso fazer, né, ou intencionalmente deixo de fazer alguma coisa. Né? Então, por exemplo, tinha aula de filosofia às 3 horas hoje. Entro ou não entro na aula? Clico ou não clico no link para entrar na aula? Isso é uma conduta humana. Por quê? Porque você tem uma decisão. Você clicando, você pode entrar. Você querendo não assistir a aula, você também toma uma decisão de não fazer algo. Isso também é uma conduta. Percebe? E as nossas condutas, elas se pautam, né, para a gente avaliar as condutas, elas se pautam basicamente em 3 grandes esferas da nossa vida humana, que são esferas que, de novo, a gente separa para fins didáticos, a gente separa para tentar entender, né, como que a gente consegue escolher ou fazer decisões na nossa vida, e são essas esferas chamadas de Estado ou de direito, é a esfera da sociedade civil, né, ou dos nossos grupos sociais, e é a esfera que aqui a gente colocou de mercado, mas que, na verdade, mais do que o mercado, a economia está ligado à ideia de vida privada. Né? Então, a gente tem essas três grandes dimensões que balizam, né, que vão direcionar a nossa conduta humana. Então, eu faço ou deixo de fazer alguma coisa, ou porque o Estado me obriga, né? Então, aí os meninos que vão fazer 18 anos, tem que se alistar. Né? Você vai fazer ou não vai fazer, mas é porque o Estado está te obrigando. Né? Vou ou não vou na igreja? Às vezes é por conta do grupo social. Então, a gente está aqui na esfera da sociedade civil, né? Da coletividade. Né? Vou dormir mais cedo ou não vou dormir mais cedo? Estou no espaço da esfera privada. Né? Então, estou aqui dentro do meu grupo familiar. Às vezes, essas esferas elas se sobrepõem. Né? Então, elas estão aqui relacionadas. E, às vezes, o direito, né, a esfera privada e a esfera, né, coletiva, né, a sociedade civil, elas dizem coisas que são, como é que se diz, congruente, né, que elas se encaixam. Né? O direito, o mercado e a sociedade civil, né? O Estado, né? A esfera privada e os nossos grupos sociais, eles dizem exatamente a mesma coisa para a gente fazer determinada ação. Quando isso acontece, tranquilo. Né? Quando isso acontece, isso é muito tranquilo, porque daí não dá conflito. O problema, né, que são os dilemas sociais, né, os dilemas éticos que a gente vai estudar, é exatamente quando, né, a sociedade civil às vezes diz uma coisa e o Estado diz outra. Né? Ou então, aqui, né, o mercado ou a esfera privada diz uma coisa e a coletividade, a sociedade civil está dizendo outra. Né? Voltamos aí ao exemplo mais, como é que se diz, recente que a gente teve, né, que pegou todo mundo aí na mídia, né? A menina dos 10 anos. O Estado, o direito garantiu que ela fizesse uma ação, que era o aborto, né? O aborto legal. Vocês lembram o que aconteceu? Né? Teve grupos sociais, religiosos, que foram contra. E aqui a gente tem um dilema moral. Vocês estão lembrando? Eu não quero dizer aqui
quem está certo, quem está errado, se a menina está certa ou está errada, se os grupos religiosos estavam certos e o juiz e os médicos estavam errados. O que eu estou tentando apontar aqui para vocês é que a gente teve um choque aqui, né? Nós tivemos uma esfera, né? Uma dimensão, né, da moral dizendo uma coisa e o direito dizendo outra. Quando a gente tem esse choque, né, entre essas dimensões, o que a gente tem? A gente tem um dilema ético ou um dilema moral que a gente vai chamar. Né? Então, e é principalmente sobre esses dilemas, né, como que a gente avalia essas condutas, essas ações humanas a partir desses dilemas, né, quando o caso fica complicado, que a gente brinca, né, é a partir disso que a gente consegue trazer à tona valores, trazer à tona princípios para a gente embasar a conduta. Né? Quando a menina, né, a família, aqui da esfera privada, ela se alinha com o Estado, ela está fazendo isso a partir de determinados princípios. Ela poderia muito bem ter se alinhado, às vezes, com a esfera dos religiosos, da sociedade civil, e ter feito outra conduta. Né? O fato dela ter vindo para cá não quer dizer que ela não tem princípios. Né? Os princípios que ela adotou aqui foram diferentes dos princípios que estavam aqui. Perfeito? Então era isso que eu quero chamar a atenção. Todas as nossas condutas, elas são baseadas nessas três esferas. Sociedade civil, Estado com o direito, sociedade civil com a moral, e aqui eu coloquei o mercado, né, ou a esfera privada, com a ideia de liberdade. Né? Daí a gente vai ver que tem vários conceitos de liberdade depois. De toda forma, né, a gente está aqui, então, tentando, né, compreender exatamente como que eu justifico as minhas condutas, principalmente nas situações em que uma esfera, uma dimensão diz para fazer uma coisa e a outra esfera diz para fazer outra. Perfeito? Gente, a qualquer momento que vocês quiserem me interromper, dar um exemplo, falar assim, discordo, professor, não entendi, vai devagar, pode falar, tá bom? Não se acanhe por conta disso. Professor, Oi, pode falar. tem como você explicar de novo isso aí pra mim? Eu não entendi quase nada. Vamos lá, quem que tá falando? Que eu não tô vendo aqui no... É o Danilo de Informática. Beleza, Danilo. Funciona assim, todas as nossas condutas humanas, né, as nossas ações ou omissões que são conscientes, elas se pautam em três dimensões, né, ou três lugares. Eu vou justificar as minhas condutas sempre a partir de três dimensões. Ou eu vou justificar ela a partir do Estado e do direito, ou eu vou justificar ela a partir da sociedade civil, do grupo social que eu estou inserido, ou eu vou justificar ela a partir da minha vida privada, né, das minhas escolhas pessoais, que eu coloquei aqui de mercado, mas essas são as escolhas pessoais, é a esfera privada, perfeito? Então, por exemplo, assim, hoje eu tinha aulas 3 horas com vocês, né? Daí, assim, eu poderia vir da aula ou não poderia. Os dois. Eu poderia simplesmente pensar assim, eu não vou dar aula hoje, né? Estou cansado, 3 da tarde, né? Eu vou ficar dormindo, vou ir dormir 3 da tarde. Onde é que está essa escolha? Aqui na esfera privada. Né? Só que ela está contra a sociedade civil, que são vocês, entende? Vocês são um grupo social que estava esperando que eu fizesse uma coisa, dar aula. E o Estado, né? O Estado aqui representado ali no IFG, está me dizendo que às 3 horas da tarde eu tinha que estar dando aula. Eu poderia não dar aula? Poderia, justificando aqui nessa esfera, entende? Eu teria as minhas justificativas pessoais para não fazer essa conduta, não dar aula. Só que, tanto justificando aqui pela sociedade, pelo grupo social, esperando que vocês, 72 alunos, 3 da tarde, estão ali me esperando para dar aula, o IFG, né, me paga para fazer isso, né? Então, quando eu sou um servidor público, meu compromisso é dar aula para vocês, e isso faz com que eu também tenha essa escolha, então, pessoal, de dizer assim, não, eu tenho um compromisso, né, de ir lá e dar aula. Então, as três esferas se complementaram para eu vir dar aula, entendeu? Então, sempre as nossas condutas, elas se pautam nessas esferas aqui. Às vezes uma sobressai, às vezes a outra,
né? Quando as três esferas elas estão harmônicas, vamos dizer assim, né? Quando, por exemplo, o fato de dar aula, né? Ou o Estado está me amparando, vocês estão ali me esperando, e eu estou aqui em casa, preparei a aula tranquilo, não tem a conduta, a conduta acontece de forma tranquila, ela não dá um problema, né? Porque essas três instâncias, né, essas três esferas, elas estão harmônicas. Né, todas elas estão dizendo, não, faça isso. Né, todas estão apoiando que eu faça uma determinada coisa. O problema é quando uma dessas instâncias aqui, ou a sociedade civil, ou o Estado, ou a esfera privada, diz para fazer uma coisa e a outra diz para fazer outra. Entendeu? Então, por exemplo, assim, tem alguém de vocês aqui na sala que está trabalhando? Né? Não sei se tem gente, às vezes... Eu. É o Danilo mesmo? Eu tô trabalhando agora. Então, o Danilo está trabalhando. Vamos lá. O que o Estado ele deveria estar... né, vamos pensar assim, né? O que o Estado diz? Não, se está matriculado no IFG, tem que estar disponível para ter aula no IFG das 7 às 18. Não é isso? Se a gente for ler assim de uma forma bem grotesca, né? Não. Você matriculou, sabia que o curso era das 7 às 8, das 7 da manhã às 6 da tarde, então o Estado aqui, o direito está dizendo isso. Mas você, né, na tua esfera privada, na tua questão de liberdade, você acabou fazendo o quê? Não, eu preciso trabalhar pelos N motivos. Eu não estou questionando os motivos que você tem, mas eu estou dizendo o seguinte, você está aí trabalhando, está fazendo uma ação que, de certa forma, ela vai contradizer o que o Estado está querendo que você faça, entendeu? E daí, assim, quando você provavelmente soube que as aulas iriam voltar, o Estado estava te impondo uma coisa, mas a sua vontade, né, a sua demanda, vamos colocar assim, né, da necessidade de trabalhar, estava te impondo outra. E não deu, de certa forma, um choque? Né? Você não teve que fazer uma escolha, e agora, como é que eu resolvo isso? Percebe? Aqui eu tenho um dilema moral, porque daí você ficou, né? Você poderia ter ficado, fico trabalhando e opto por aqui, ou largo meu trabalho e volto só para os estudos, ou tento combinar os dois, percebe? Então aqui a gente tem quando uma esfera diz para fazer uma coisa, a outra esfera diz para fazer outra, né? Quando a minha pessoalidade, né, a minha liberdade diz que eu quero fazer uma coisa e o Estado ou o grupo social, né, a coletividade diz para fazer outra, eu crio um problema. Daí esse problema, às vezes, ele é fácil de ser resolvido, às vezes ele é fácil de ser contornado, né, às vezes aí durante o trabalho você está conseguindo acompanhar a aula, etc. E às vezes a gente tem coisas que é mais complicada, né? Vamos pegar aí, por exemplo, o aborto, a eutanásia, a fome no mundo, né? A gente tem coisas aí, o homicídio, né? Então, assim, você tem coisas que são mais complicadas. E é aí que daí, né, a gente vai brincar que o buraco é mais embaixo, né? Porque daí sim a gente tem uma conduta que ela é mais difícil de ser resolvida, de ser interpretada. Tranquilo? Então, o que eu quis chamar aqui para vocês é que todas as nossas condutas humanas, né, conscientes, elas vão se pautar aí nessas três esferas, às vezes uma mais, outra menos. Pode pensar aí, gente, qualquer coisa que você vai escolher de fazer, qualquer coisa. Fazer atividade, tarefa, ir jogar com os colegas, ir num bar, ir para um cinema, para uma igreja, qualquer conduta que ajudar a limpar a casa ou não ajudar, qualquer conduta ela está pautada em uma dessas esferas aqui. Às vezes nas três, às vezes em uma, e às vezes tem coisas que vão se chocar. Tranquilo? Então, o que acontece? Né? A nossa conduta, ela passa por duas coisas, né? Uma coisa é a gente agir, né? Uma coisa é a gente fazer, né? Tomar as nossas ações. Né? Vamos pegar aí de volta o exemplo do Danilo. O Danilo tá... Você está no trabalho, Danilo? Tô. O Danilo está aí no trabalho, né? Vamos lá. Uma coisa é o Danilo estar agindo,
Então, ele está aí no trabalho, trabalhando normalmente, né? Então, aqui, quando o Danilo está no trabalho, ele está fazendo o quê? Uma prática moral, né? Ele está trabalhando, simplesmente isso. Quando o Danilo teve que justificar, às vezes, para os pais, para o coordenador do curso, ou ter que ir, né, não sei onde você trabalha, mas às vezes para o patrão, né, ter que às vezes pedir para assistir aula durante o trabalho, pegar um intervalo, né, o que você teve que fazer? Você teve que fazer uma reflexão sobre o teu comportamento, ou sobre tua conduta. Então, o teu trabalho é a atuação. Agora, quando você tem que justificar a atuação, dizer o seguinte, olha, eu tenho que trabalhar por conta disso, eu tenho que trabalhar por conta daquilo, eu preciso alterar o meu horário de trabalho para fazer isso e aquilo, eu saio do campo do comportamento, né? Percebam que a gente sai do campo do comportamento e a gente vai fazer o quê? Uma reflexão sobre o comportamento. Conseguem ver esse salto que a gente dá? Uma coisa é eu falar que eu trabalho, né? Uma coisa, por exemplo, eu falar assim, eu sou professor, eu dou aula, né? Eu estou aqui dando aula com vocês. E isso é uma situação que está no campo da moral. Outra coisa é quando, por exemplo, daqui a pouquinho essa aula vai terminar, eu vou parar e vou pensar o seguinte, gente, como é que será que foi essa aula? Né? Será que os alunos gostaram, não gostaram, foi chato, o tema é interessante, fez sentido, não fez? Quando eu paro para fazer essa reflexão, eu já não estou no campo da moral, eu estou no campo de uma reflexão, daí eu estou indo para o campo ético. Então, lembrados disso que a gente viu lá na primeira sala, nas primeiras aulas, né? Uma coisa é eu agir, a outra, uma coisa é eu estar na ação, fazer a conduta. Outra coisa é eu ir para o campo da reflexão, né? É eu parar e pensar sobre a minha conduta. Né? Foi correta, não foi, poderia ter sido melhor. Né? Então, quando eu estou... Né? Esse aqui é um trecho do livro que eu deixei lá para vocês. Né? Os seres humanos, diferente dos outros animais, eles não só agem moralmente, né? Mas eles também refletem sobre esse comportamento prático e tomam como objeto de sua reflexão, né, e tomam esse comportamento como objeto da reflexão e do pensamento. Então, assim, uma coisa é você estar matriculado aí no curso de Química, né, no curso de Informática, no curso de Edificações. Isso é o quê? Agir. Outra coisa é quando você para e você fica pensando assim, gente, para que eu estou fazendo esse curso? Né? Você vê que é diferente? Você não está agindo, você está refletindo. Quando você para o campo da reflexão, você está indo para o campo da ética. Né? Então, se a gente for, né, olhar, como é que se diz, uma definição entre moral e ética, é basicamente o quê? Moral, ela está no campo da ação, da conduta. São todas as regras ou todas as normas que determinam a minha conduta. Né? Seja, por exemplo, vir à aula. Né? A gente teve uma série de normas para começar o ensino remoto. Né? O professor tem que pôr o link lá no Moodle, vocês têm que acessar, a tal hora vocês têm que estar aqui, fazer atividade. Isso aí é o quê? São as normas que vão dizer como que a gente tem que fazer a nossa conduta. Então, o campo da moral é o campo da conduta. Quando eu paro para refletir se aquilo é o melhor ou o pior, ou poderia ser diferente, quando eu paro para fazer uma avaliação da conduta, eu estou indo para onde? Para o campo da reflexão. E quando eu vou para o campo da reflexão, eu vou para o campo da ética. Fez sentido? Então, essa é a principal diferença entre ética e moral. Ética é reflexão, moral é a ação. Daí por isso que eu já expliquei, né, lá no início, a gente sempre vai falar que uma pessoa ela pode agir imoralmente, mas ela nunca age de forma antiética, né, porque ela sempre tem uma justificativa ou uma reflexão que ela vai fazer para aquela ação, ainda que a ação dela seja escrota, né, seja uma ação muito ruim, né, que seja mal avaliada por todo mundo, pelo direito, pelos grupos sociais, ela pode ter feito uma ação, né, matou alguém, foi super escroto, fez uma coisa muito ruim. É uma ação que imoral, mas essa ação ela não é antiética, ela sempre tem um fundamento, uma justificativa por trás. Se essa justificativa é suficiente ou não para a ação, daí é outra história, mas que ela tem uma justificativa, uma reflexão, né, então
a gente está indo para o campo da ética. Tranquilo, gente? Então, com os seus links do Google Formulário aí, preencheram lá o nome. Isso, então agora Sim. vocês vão lá para o Google Formulário, né, e vocês já preencheram o nome, preencheram, né, qual o curso que vocês fazem e preencheram o e-mail. E agora a gente tem a nossa primeira pergunta. Gente, eu acho que nem vai dar tempo de... Todo mundo vai pontuar nas outras porque não vai dar tempo de fazer todas as perguntas. A gente vai ter que terminar esse formulário na semana que vem. Mas a primeira pergunta é essa aqui, né? Questão 1. A ética é o quê? Um reflexo da moral, né? Depois disso que tudo a gente discutiu, né? A ética é um reflexo da moral, é um complemento da moral, C, é um determinante da moral, ou D, uma reflexão sobre a moral? Respondam aí, A, B, C ou D. Esse aqui é um test drive, gente. Não tenha medo aí de... Não. Conseguiu abrir o Google Drive? O Google Forms, Albert? Aqui é para a gente fazer junto mesmo, para ir treinando. Isso, então, ó, na primeira questão, lá você vai ter questão 1, A, B, C ou D. E daí eu quero que você responda... Ah, mas a questão é assim mesmo, é filosofia, a gente costuma fazer essas confusões. Mas não tenha medo, aqui, hoje todo mundo vai pontuar. A ideia é a gente só fazer o teste mesmo, não tenha medo de errar. Não vou descontar ponto de quem errar hoje, não. Ó, então vamos lá, depois que a gente fez essa discussão, o que a ética é? Um reflexo da moral, né, como se fosse um espelho da moral, né, um complemento da moral, ou seja, você tem ali as regras e as normas e ela vem e justifica e vem complementar, né, ela vem colocar aquilo que a moral falta. Ela é um determinante, ou seja, eu tenho primeiro o campo da filosofia, da reflexão, e daí isso vai determinar minha conduta moral, ou ela é uma reflexão sobre a moral, né? Eu pegar uma questão moral, uma regra, uma conduta moral e eu refletir sobre ela. O que vocês acham que a ética é? Todo mundo conseguiu responder? Beleza. Beleza, então. Perfeito. Deixem marcado aí a questão de vocês. Não cliquem em enviar ainda, tá beleza? Não se preocupem em clicar em enviar. Vamos só avançar mais um pouquinho. Vamos tentar chegar na outra questão para ver se depois dá certo o nosso esquema. Como a gente demorou um pouquinho para começar e eu explicar como que ia funcionar, né? Mas não se preocupe. Então vamos lá, gente. Deixa a questão lá paradinha, depois a gente volta para corrigir ela, né? O que a gente tem aqui nesse esquema, né? Nós temos então aquilo que eu estava falando, né? Nós temos a conduta humana, né? Geralmente as condutas humanas, quando ela causa algum alvoroço político ou ético, a gente chama ela de um dilema ético, né? Ou de um dilema moral. E essas condutas que hoje causam isso são o quê, né? Aborto, uso de drogas, eutanásia, transgênicos, suicídio assistido. Né? A gente já teve outros tipos de conduta que também eram dilemas morais, como, por exemplo, a separação, né? Por exemplo, você ter um casal que é separado, isso já foi assunto assim, de muito dilema moral. Hoje tem uma expressão suicídio assistido, eu já explico o que é, Milton.
Qual que era... Gente, as meninas me perdoem se eu vou errar o termo, mas, por exemplo, a gente chama de mãe solteira, mas não é mais... Eu acho que é mãe solo, né, que a gente chama agora. Mas, por exemplo, as mulheres que, né, têm filhos e não são casadas, já eram, né, já tiveram... já tiveram, por exemplo, né, várias condutas que já eram dilemas morais e hoje já não são tantos. E algumas outras continuam sendo. Né? O Vitor colocou ali, né, suicídio são aquelas lives que os caras se matam, né? Não, Vitor. O Suicídio Assistido, gente, tem um filme super bom que eu indico para vocês. Ele se chama Mar Adentro. O que acontece? Suicídio assistido é quando é aquela pessoa que ela fica acamada, geralmente tetraplégica, e ela quer suicídio, ela quer, né, se matar, quer pôr termo, né, pôr fim à vida, mas sozinha ela não consegue. E ela tem, então, ela precisaria de alguém, né, de uma ajuda para conseguir se matar. Né? Então, o suicídio assistido ele é nesses termos. Isso já aconteceu. Teve, inclusive, nas últimas Paralimpíadas, uma esportista, ela solicitou, se eu não me engano, ela era boliviana, ela, né, solicitou o suicídio assistido. Ela não queria se matar sozinha, ela queria um procedimento médico, né, com injeção letal que a ajudasse. Então, você ajuda alguém a se matar com a solicitação dessa pessoa. Né? O filme Mar Adentro ele é muito bonito, eu indico bastante para vocês, né? Isso, assistir de ajudar. Uhum. Ele é um tema bem controverso, no Brasil ele não é permitido, então uma pessoa que, por exemplo, não consegue se matar sozinha, se ela tentar isso de via judicial, ela não consegue ainda no Brasil, ele é um tema bem controverso. Então nós temos aqui a conduta, essas condutas elas são geralmente direcionadas pela moral e pelo direito, né, pelas leis, pelas religiões, pelos costumes, pelos saberes populares, né, por valores que perpassam a nossa comunidade. Né. Isso aqui é uma dimensão, isso aqui, né, daqui da moral do direito para a conduta, é isso que a gente vive no dia a dia. Percebem? Isso aqui é o nosso dia a dia. Tudo aquilo que a gente faz, seja uma conduta mais, né, problemática, né, ou que causa mais dilema ou não, né, é o nosso dia a dia. A gente faz as coisas ou pela moral, por costume, por religião, né, ou então a gente vai fazer por conta do direito. Como eu falei, quando as duas coisas aqui estão combinadinhas, né, quando tanto a moral quanto o direito, eles estão, como se diz, orquestrado, não tem problema nenhum, né? Um reforça o outro. O problema é quando assim, né, o direito diz uma coisa e a moral diz outra. Né? O Wellington comentou assim, né, no Brasil não é permitido esse tipo de ação porque a religião está no meio da política. Às vezes é exatamente isso, Wellington. Às vezes a gente não tem no direito ainda, por exemplo, o suicídio assistido, porque nós temos uma moral, né, seja ela religiosa ou por costumes mesmo, porque às vezes nem é tão religioso, mas por questões de costume, que acabam, né, conflitando com o direito e não permitindo com que ele